Pinus nigra, acabou o mistério. Este pinheiro tem origem na Europa e Mediterrâneo, Portugal, Espanha, Turquia, África e Ásia. Pode ser encontrado ao nível do mar até 2.000 metros, mas é mais comum entre os 250 metros e os 1.600 metros. O Pinus nigra também é conhecido como o pinheiro negro. Pinus nigra é uma conífera de folha perene que pode crescer entre os 20 e os 55 metros e 6 a 12 metros de largura. A casca tem uma tonalidade amarelo acastanhada e tem um aspecto rachado com placas escamosas que vão rachando mais e mais com a idade. As folhas ou agulhas são bem finas e flexíveis. Os óvulos e os cones de pólen aparecem no início da época quente. Quando fertilizados, resultam em pinhas 18 meses depois, com 5 a 10 cm. Às vezes, mas raramente, um pouco mais. Essas pinhas são constituídas por escamas arredondadas que amadurecem de um verde para um verde acastanhado e, quando secas, são acinzentadas. As sementes são acinzentadas escuras, com 6 a 8 mm de comprimento, com uma asa agarrada a elas de 20 a 25 mm de comprimento. São dispersas pelo vento quando as pinhas abrem. A maturidade da árvore é atingida quando tem entre os 15 e os 40 anos, ou seja, torna-se capaz de reproduzir sementes. O Pinus nigra tem um crescimento relativamente rápido, cerca de 30 a 70 cm por ano. O seu formato mais comum é o cônico, que se torna irregular com a idade. Estas árvores podem viver cerca de 500 anos em condições ideais. Exposição solar e frio. O Pinus nigra precisa de sol total desde que as raízes não aqueçam demasiado e existe alguma umidade no solo. Não suporta locais escuros e muito menos o interior de uma casa. É muito resistente ao frio e ao gelo e pode suportar até muito próximo dos menos 30 graus centígrados. Apenas aconselho a ter cuidado com as raízes geladas no inverno. Solos. O Pinus nigra adaptou-se a uma grande variedade de solos, mas sabe-se que cresce com dificuldade em solos calcários e arenosos. Estudos na natureza mostram que a espécie cresce bem em solos compostos, principalmente com cinzas vegetais. Pela minha experiência, eu gosto de utilizar, tanto para plantas jovens como plantas estáveis, a mistura. 10% da cadama, ou barro arenoso, 50% de humus vegetal, 10% de canuma, ou casca de pinheiro esmagada, ou até pedra-pomes, 0,5% de cinza de madeira, vegetal apenas, e apenas esta medida, não muito mais, 29,5% de areia de rio lavada. Extras e utilização. Para além da madeira ser utilizada na construção e para fazer papel, também é usada para reflorestamento consciente. As resinas e as folhas podem ser usadas para curar acne, constipações, infecções ósseas, infecções virais e serve de antisséptico oral. Em sobrevivência, ensina-se a ferver as folhas verdes e a resina para extrair vitamina C. O pinheiro negro é bastante utilizado como quebra-vento na orla marítima, pela sua resistência ao sal. Fertilização. A espécie não é exigente, mas desenvolve muito bem com um NPK equilibrado e uma vez por mês colocar um pouco de chá de ferro. Doenças e problemas. Sede. É habitual muita gente se esquecer que assim que a planta entra num vaso, não se podem esquecer do mais básico, regar. O facto de que a espécie tolera solos mais secos não significa que resista à sede. Umidade para no torcido é uma rega segura. Fungos. Existem vários fungos problemáticos, mas, regra geral, evitam-se bem se não se molhar as folhas ao entardecer. Se ficar infectado, deve usar um fungicida. Insetos. Os mais problemáticos são espécies de escaravelhos e algumas lagartas. Mantenha-se atento e remova-os. Pode também colocar um inseticida para lagartas. Nemátodos. É raro, mas existem nemátodos, como obusos afelenchos, xilófilos, que atacam as raízes de pinheiros. Eu costumo ter sucesso com flor de enxofre, uma medida, diluída em água, 50 medidas, e depois regar com essa mistura. Uma vez apenas é suficiente.
Em casos extremos, pode-se regar no início do mês e depois no fim do mês, sempre com quase 30 dias de diferença. Em casos graves, prefiro trocar toda a terra. Isto só me acontece com pinheiros de viveiros, com misturas de solo inadequadas. Com a minha mistura, já referida, tal não acontece. Aramação. A aramação é bastante simples. O pinheiro permite que seja aramado, pode ser torcido e até contorcido nos ramos mais jovens. Ramos mais antigos também é possível dobrá-los, com calma, mas é possível dobrá-los, uma vez que eles são um pouco elásticos. O facto de ser uma resinosa ajuda bastante. Algo que eu aconselho cuidado é que, após ter aramado, cerca de 6 meses depois, retire o arame, quer esteja a marcar, quer não esteja marcado. Existe uma tendência para nos esquecermos do arame e, uma vez marcado, ele vai demorar ainda algum tempo para desaparecer. No tronco, uma vez que apareçam a casca, é mais fácil disfarçar a marca do arame. Mesmo assim, é habitual ver-se em árvores de viveiro em que o arame está lá marcado, mesmo quando ele ganhou casca. Isto porque o arame ou ficou inserido na árvore, ou então porque a cicatriz era muito grave. Para o evitar, aquilo que eu aconselho é sempre retirar o arame ao fim de 6 meses e voltar a aramar no sentido oposto. Não tenho muito mais a dizer. Aqui na descrição tenho links para vários vídeos meus sobre pinheiros. Aconselho-vos a ver. É tudo. Reparei nas estatísticas que 54% das pessoas que veem os meus vídeos não está subscrita. Por isso, se é uma dessas pessoas, subscreva, por favor. O conteúdo é gratuito e incentiva-me a continuar este ritmo de vídeos. Comentem, digam o que acharam do vídeo de hoje e partilhem este conhecimento, ajudando o canal Mestre Bonsai a crescer cada vez mais. Abração, tudo de bom!